Lucas 15, versículo 29. E diz o seguinte: E, saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Amém? Só até aqui. Amados, nessa noite nós estaremos tratando dessa parábola, porém hoje com o foco no filho mais velho. No domingo passado, nós falamos dessa parábola com ênfase no pai. E hoje, pela misericórdia do Senhor, nós queremos tratar do filho mais velho. Num primeiro olhar, esse rapaz, o mais velho, ele era alguém responsável, era alguém trabalhador, era alguém obediente ao pai, era alguém com excelente testemunho na comunidade onde vivia. Foi alguém que não envergonhou o seu pai, como aconteceu com um jovem mais novo. Era alguém que nunca havia se misturado, que nunca havia se envolvido com prostitutas. Alguém que nunca havia usado drogas. Alguém que nunca havia trazido nenhum tipo de escândalo diante da sociedade, ou que tivesse qualquer tipo de conduta social reprovável. A princípio, para as pessoas que olhavam de fora, era alguém acima de qualquer suspeita. Foi alguém que nunca, pelo menos aqui, nunca cogitou a saída da casa do pai. Provavelmente, se não fosse casado, eu não sei, seria alguém cujos os pais estivessem focando, almejando, para que casassem com suas filhas. E esse rapaz, esse jovem, parecia ser alguém muito, com características muito louváveis. Um jovem verdadeiramente exemplar. Mas e diante do pai? E diante dos olhos do pai? Quero relembrar aos amados irmãos, à amada igreja, que o filho mais novo nessa parábola aqui representava os publicanos, os pecadores. O pai representa a Deus. E o filho mais velho, ele representava os escribas e os fariseus. E desde já, irmãos, a gente percebe algo muito triste acontecendo a partir do versículo 25. Depois de toda essa história que começa no versículo 11, que o filho mais novo pede a sua herança e vai embora e gasta numa terra longínqua, bem distante do pai, todo o seu dinheiro, perde, os seus falsos amigos e se humilha e é humilhado de tal forma a ter que trabalhar com porcos. E ele se lembra da bondade, da generosidade na casa do pai, que até então ele não reconhecia, estava adormecido para enxergar. O pai, com o caráter que já possuía, esteve sempre com a porta da reconciliação aberta para o filho. E o filho, caindo em si, despertando do sono mortal em que estava, reconhece isso na terra longínqua, onde estava sofrendo, onde estava padecendo. E ele diz que ele vai
ao encontro do seu pai, porque ele reconhece, ele desperta para isso e vai até o encontro do seu pai. E antes mesmo que ele chegasse lá na casa, o pai dele já o estava esperando, com a porta da reconciliação aberta. E o pai o estava esperando, não com pedra nas mãos, não com acusações prontas e cabíveis para aquele momento, mas o pai o esperava cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia. E antes mesmo que aquele jovem chegasse até a casa, o pai corre a seu encontro, o abraça. E ele começa um discurso que ele já havia intentado na sua mente: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, trata-me pelo menos como um de seus empregados. Mas o pai o interrompe e o abraça, e já leva ele para dentro, já chama os criados: olha, dê uma roupa nova para ele, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, porque esse meu filho esteve morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E essa foi a atitude do pai. Porém, a partir do versículo 25, entra em cena o filho mais velho. Eu vejo esse jovem como um grande trabalhador. Versículo 25, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. Estava no campo, trabalhando. Que coisa linda. As coisas acontecendo, ele estava lá, onde ele deveria estar. Diligente na sua função, nas suas atividades. Porém, já aqui, nesses 2 versículos, nós já podemos começar a enxergar algo quando ele chama um dos seus servos e ouve o som da música e pergunta o que estava acontecendo. Amados, eu creio que todos os dias o pai desses 2 jovens, esperando o jovem dissidente, o jovem que havia se rebelado, o filho pródigo, ele o esperava todos os dias. E isso, eu não sei, o texto não me aponta isso, talvez tenha passado despercebido pelo filho mais velho. Ou talvez o horário em que o pai ficava no caminho esperando o filho pródigo retornar fosse um horário em que o filho mais velho estivesse no trabalho, eu não sei. Mas o que me salta aos olhos é que, apesar de ser alguém trabalhador, obediente, porque ele estava na sua função, e uma função delegada pelo seu pai, ele se apresentou como alguém indiferente ao seu irmão que havia pecado, ao seu irmão que havia ido embora. Porque aparentemente nem passava pela sua cabeça o retorno do seu irmão. Nem passava pela sua cabeça o perdão do seu pai para o seu irmão. Eu não sei a conversa que pode ter ocorrido após a saída do filho pródigo para as terras longínquas. Eu não sei se durante o almoço eles conversavam. Provavelmente, se conversavam, talvez o mais velho tenha exposto um pouco o seu coração, falando mal daquele que havia ido embora, daquele que havia saído daquela forma. Mas o pai sempre esteve aguardando o retorno do filho pródigo. O irmão mais velho não. O irmão mais velho nem se preocupou com o seu irmão mais novo. Nem se preocupou com a segurança dele, não se preocupou como ele estava, foi completamente indiferente. E por isso,
a surpresa. Que música é essa? Por que essa festa? Essa dança, esse som? Nem passou pela mente dele, será que meu irmão voltou? Não, ele não pensou em nada disso. Eu fico imaginando naquele momento ali, peraí. Ao invés de alegria, sabe, ao invés de, puxa, meu irmão, não, mas que música é essa? Da onde vem essa dança? Por que dessa dança? Versículo 27. O servo diz, e ele lhes disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Versículo 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Eu fico imaginando o servo. Veio teu irmão voltou. Cara, o teu irmão, eu fico imaginando o servo muito feliz, o teu irmão voltou e seu pai o recebeu de volta, ele voltou. E aquele irmão mais velho, como uma pedra de gelo, meio que não querendo acreditar, e o filme passando pela mente dele, como assim? No interior dele, mas como assim ele voltou? E o dinheiro que ele levou todo, sabe, aquela parte, aquela boa quantia que ele levou e foi embora. Eu fico imaginando ele naqueles segundos ali, enquanto o servo dava a notícia, e eu creio, irmãos, que provavelmente o servo estava feliz. Eu creio que, com exceção dele, todos se alegraram naquela festa, mas o irmão não. Ele ficou aborrecido e nem quis entrar. Ele ficou indignado, como diz aqui no versículo 28, e não queria entrar. Como pode? Eu vou participar de um negócio desse? Com esse aí? Não vou não. Não vou entrar não. Versículo 29. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. O pai sai, insiste, pede, implora, filho, entra. Por favor, filho, entra. Rogar, implorar, é pedir muito. Filho, entra, insiste com ele, entra. Entra. Continuando o versículo. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha a reclamação do filho mais velho. Ele sempre teve tudo à sua disposição, mas nunca havia pedido. Nunca havia planejado junto com seu pai, e agora ele se acha no direito de reclamar. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Amados, o coração dele, o irmão mais velho, começou a ser exposto, as entranhas dele começaram a ser reveladas, quem ele realmente era. Ele começou a externalizar quem ele realmente era durante todo esse tempo. E ele, depois de uma tentativa insistente de seu pai, para que ele entrasse para a festa, ele tenta se justificar apontando o erro do outro. Ele tenta se justificar apontando o erro do outro. E ele diz, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Olha o que ele diz. Eu te sirvo há tanto tempo, Senhor. Sabe aquela frase que as pessoas falam, mas eu nunca matei, eu nunca roubei,
eu nunca fiz nada de errado, eu sou cumpridor dos meus deveres, eu trabalho duro, acordo 5 horas da manhã e vou para o meu trabalho, chego tarde em casa, ou senão vou para a minha faculdade. Eu sou cidadão de bem. E agora você vem me dizer que eu tenho que amar aquele vagabundo, desculpa a expressão, ou aquela desocupada? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma eu vou estar no mesmo ambiente que aquele ou que aquela. Olha como eu sou cumpridor de todos os meus deveres. Exatamente, irmãos, como os fariseus, eles faziam, e os escribas. É exatamente como eles reagiam. Por quê? Porque apesar do filho mais velho conhecer, né, o histórico de pecado do seu irmão mais novo, das bebedeiras, da prostituição no qual ele se envolvera, ele mesmo não conhecia ou não queria olhar para dentro do seu próprio interior. Exatamente como faziam os escribas e os fariseus, que viam os pecados cometidos no exterior, mas não se preocupavam com os pecados que estavam interiorizados e que era o que estava acontecendo com esse homem aqui. Embora ele não fizesse nada disso, embora ele tivesse uma vida socialmente falando em que nada desabonasse a sua conduta, o seu interior era pior do que uma sepultura. O seu interior era pior do que um sepulcro caiado, como diz a palavra. Porque ao acusar o seu irmão, ao se colocar melhor ou numa posição mais elevada do que o seu irmão, ao tentar se justificar dizendo que cumpria toda a lei, ele se mostra diante do Pai pior, num estado pior do que o do seu irmão, quando ainda não havia se arrependido. Lembrando que ele nunca havia saído da casa do Pai. Nunca. Ele disse que nunca havia transgredido nenhum mandamento. Segundo ele. Mas, nesse momento, quando o pai insiste para ele entrar, e ele não entra, ele acaba de transgredir os 2 maiores mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E o segundo grande mandamento é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele acabara de transgredir toda a lei. Se até então ele achava, ou ele dizia que cumpria todos os mandamentos, nesse momento ele acaba de transgredir toda a lei. Porque a palavra declara que quem diz cumprir toda a lei, tem que cumprir toda. Não pode errar um ponto da lei, porque se errar um ponto da lei, invalida todos os outros. E esse jovem, que nunca havia saído de perto do seu pai, que sempre viveu uma vida, entre aspas, certinha, acaba de transgredir, acaba de cometer delitos diante do seu pai. Ele se demonstrou muito orgulhoso. Por quê? Porque fizera uma avaliação errada de si mesmo. Eu cumpro a lei, eu te obedeço, eu sempre dei duro nessa fazenda, enquanto meu irmão ficava sonhando com as meretrizes, com a bebedeira, com uma terra longínqua. Eu sempre estive aqui, deixando o meu suor cair nessa terra, obedecendo ao Senhor, sem nunca responder ao Senhor.
E o que o Senhor me retribui? Esse jovem, o mais velho, muito provavelmente o ato de graça e misericórdia do pai dele o ofendeu. Ele se sentiu injustiçado com a celebração que estava ocorrendo na casa de seu pai, e por isso ele não quis entrar. Ele se achava melhor do que o seu irmão que tinha ido embora. Melhor do que o seu irmão que havia ido embora. Ele se achava melhor. Do Pai emanou graça, misericórdia, perdão e amor para o filho arrependido. Mas do filho mais velho emanou rancor e julgamento. Ele apontava os pecados visíveis que já haviam sido perdoados pelo Pai, mas não era capaz de enxergar o seu próprio interior. Amados, lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 a 21, que fala sobre as obras da carne. Vamos abrir? Gálatas 5, versículo 21. Leia do 19, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu contei lá em casa, se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor, 17 pecados aqui. Desses 17 pecados, só a título de curiosidade, tá? Essa comparação que eu quero fazer aqui com vocês. Mas vamos botar aqui 3 que estão relacionados à área da sexualidade. E 9 desses 17, 9 estão relacionados a sentimentos ruins, né, ao pecado cometido internamente. Só para título de curiosidade. Por quê? Porque esse jovem, o mais velho, o irmão mais velho, acusando o irmão mais novo de, você fez isso, ele fez isso, ele fez aquilo, enquanto haviam muitos pecados no seu interior que ele não podia enxergar, que ele não queria enxergar. Não queria enxergar. E algo também, irmãos, que enquanto eu meditava, enquanto eu lia, Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28. Mateus 23, 27 e 28. Olha o que o texto diz, é um texto tanto quanto contundente. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que são semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Assim estava esse irmão mais velho. Ao declarar ao pai que ele era cumpridor da lei, dos seus deveres, ele entendia que isso seria o suficiente para ser aceito diante do pai.
Ele entendia que as suas boas obras poderiam salvá-lo, poderiam justificá-lo. Ele entendia isso. Mas não é assim. Talvez trazendo para os nossos dias, nós podemos observar pessoas que frequentam todos os cultos, que participam de todas as reuniões de oração, que não deixam de ofertar, que estão sempre lendo a palavra. Boas obras não salvam. O que salva é Cristo Jesus. É a nossa fé em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é o que diz a palavra. Não são as nossas boas obras. A gente vê também algo muito interessante. Que o pai, ele quis receber aquele filho que o havia ofendido indo embora, pedindo a sua parte na herança. Ele recebe esse filho e faz uma festa para ele. E o filho, que outrora estava longe, perdido, e que fora recebido de volta, perdoado, adentra pela festa, adentra a casa do pai e celebra juntamente com o pai. Porém, aquele que estava na casa do pai, agora o jogo se inverte. Ele se recusa a entrar na casa do pai. Ele se recusa a adentrar na festa. E com a aplicação da vida desse jovem, nós podemos utilizar para a nossa vida. Que tipo de aplicação? Em primeiro lugar, irmãos, você e eu não somos melhores do que ninguém. A nossa reação com aquele que foi embora, ou com aquele que é mais novo, ou com aquele que transgrediu, deve ser a mesma reação que o pai teve e tem. Conforme nós falamos no domingo passado, a porta da reconciliação precisa estar aberta. Nós não podemos fechar a porta da reconciliação. E eu quero abrir um parênteses aqui, principalmente para os irmãos mais novos aqui na igreja. Nós aqui não somos os únicos que nos esforçamos para pregar a verdade, não somos. Em todas as visitas que minha esposa e eu fizemos, nós apresentamos a igreja e falamos da prática bíblica que nós tínhamos, ou que nós temos. Mas isso não significa que provavelmente em outro local, em outro ministério, coisas que a gente entende pela palavra, que a gente não precisa ter no culto, que esses lugares as pessoas estejam perdidas. Eu não estou me referindo ao pecado, eu não estou me referindo a heresias. Então a gente precisa tomar muito cuidado com
a questão de que aqui nós pregamos o Evangelho. Sim, há uma preocupação, há um esforço, há um entendimento de que nós precisamos ser ortodoxos, de ficar na palavra, de não fugir da palavra. Mas eu não posso olhar para aquele que foge um pouquinho, em algum ponto, de coisas que talvez nós já tenhamos tido aqui, e condenar essas pessoas, e condenar essas igrejas, e condenar esses pastores, porque talvez ainda para eles não tenha havido uma maturidade suficiente, e isso não significa que eles não sejam de Deus. Nós precisamos tomar cuidado com os julgamentos. Cuidado! Esse jovem parecia ser alguém acima de qualquer suspeita. Mas ele condenou o seu irmão, que voltou arrependido. Ele condenou o seu irmão, que voltou disposto a ter a comunhão restabelecida com o Pai. A palavra do Senhor declara que a quem muito é dado, muito se lhe requererá. Eu louvo a Deus porque o Senhor nos deu essa graça aqui nesse lugar, de termos entendimento de que a palavra apenas é suficiente, mas existem ainda alguns lugares em que os olhos de muitas lideranças ainda não foram abertas. Mas nem sempre significa que Deus não esteja com eles. Não é porque a gente não tem algumas práticas, quero ressaltar isso, que não sejam pecados, que não sejam heréticas, ou seja, heresias, coisas erradas. Não devemos julgar, não devemos apontar o dedo, não devemos condenar. Cuidado! Eu estou numa igreja bíblica e cristã. Não é só aqui, irmãos. Deus reservou os 7.000 joelhos que não se dobraram diante de um sistema corrompido. Não são apenas nós aqui. Não somos. E nem apenas o nosso ministério. Não, também não. Existem outros, sim, em nome de Jesus. Eu tenho a plena convicção disso. E muitas das vezes, se você for em algum desses lugares, talvez você veja uma liturgia de culto diferente da nossa. E nem por isso nós devemos apontar o dedo e julgar. Que você fique vacinado disso em nome de Jesus. Esse jovem, ele disse que ele fazia tudo. E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que é um grande perigo, mesmo para nós aqui. Há um grande perigo em que nós nos acharmos melhores do que os outros, porque a gente é instruído a ler a palavra todos os dias. O pastor está sempre cobrando aqui reunião de oração, encontro nos lares, os eventos que a gente faz aos sábados, geralmente do meio do mês em diante. Sempre atividades para nos edificar, nos instruir. Em nome de Jesus, quando Satanás ele não consegue parar alguém, ele começa a lançar... Satanás é ardiloso, irmãos. Ele começa a lançar outros tipos de seta. Quando ele não vê a possibilidade de parar, ele começa a lançar outros tipos de setas. Está vendo? Você está numa igreja agora... Aí, olha lá aquele irmão. E aquela igreja lá? Rapaz, mas que gritaria, hein? Será que tem que ser assim mesmo? Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para condenar? Não é meu estilo. Eu não gosto. Mas quem sou eu? E se o Espírito Santo estiver lá também? Então a gente precisa tomar cuidado. Não, eu jejuo todo dia. Toda terça-feira. Não, na minha igreja toda terça-feira tem jejum. Os pastores falam lá da frente. Glória a Deus por isso. Não há nada de errado em falarmos isso, mas cuidado para que Satanás não coloque setas no nosso coração. Eu também me incluo nisso. Não, tem a reunião lá, toda sexta. Glória a Deus por isso. Tem a reunião lá toda terça. Eu participo também.
Tenho discipulado pessoal que tem sido uma bênção. Irmãos, precisamos guardar o nosso coração e tomarmos cuidado, sempre examinando o nosso coração na prática cristã. Sempre pedindo a Deus, porque a nossa carne é corruptível. E Satanás sabe disso. E ele pode se utilizar até mesmo de coisas boas para tentar nos corromper, para nos fazer achar que somos melhores do que os outros, quando nós não somos. Se não for pela graça de Deus, se não for pela misericórdia de Deus, a gente vai ficar para trás. Eu vou ficar para trás, você vai ficar para trás. Não aponte o dedo. Não se ache melhor. Nós não somos melhores. Nós somos carentes da misericórdia e da graça de Deus. Talvez você tenha saído de algum lugar em que realmente havia pecado, mas não fique apontando, ore por eles, para que os olhos sejam abertos. Eu já cometi esse erro. Enquanto eu lia, eu dizia, Deus, misericórdia da minha vida. Porque eu já cometi esse erro, irmãos. Mas quem sou eu? Eu não enxergo um palmo, espiritualmente falando, à minha frente. Quem sou eu para dizer que está certo ou que está errado? Quem é você? É claro que a gente tem a palavra e precisa passar as práticas no culto pelo crivo da palavra, pelo filtro da palavra. Mas existem coisas que, quero abrir um parênteses aqui, eu, Júlio, entendo que Deus até tolera. Não, volto a repetir a terceira vez que eu falo, não estou falando do pecado, nem de heresias, nem de distorções, mas existem coisas que eu entendo que Deus tolera. Então não se ache melhor do que os outros. Os irmãos que frequentam aqui as reuniões de oração, não se ache melhor do que aquele que nunca veio, que nunca participou. Em nome de Jesus, ore para que ele venha e engrosse esse exército. Em nome de Jesus. Hoje foi conclamado aqui um período de oração com os responsáveis pela juventude. Não critique o papai ou a mamãe ou o responsável que não veio ou que nunca veio. Ore por ele. Não aponte o dedo. Nós precisamos tomar muito cuidado nessa reta final. Porque aqui, esse jovem, ele não cometeu nada no seu exterior que pudesse desabonar a sua conduta. Até então, até que o pai o mandasse, o implorasse para que ele entrasse. Mas a partir do momento em que ele vê o seu irmão retornando como um rival, quando na verdade era para enxergar como um irmão, como alguém para somar com ele. Irmãos, a Bíblia declara que a igreja é como se fosse o corpo de Cristo. Numa visão micro, a igreja aqui é como se fosse um corpo, mas numa visão ampliada, uma visão macro, a igreja aqui é apenas mais uma célula desse corpo espalhado pelo mundo. Vocês conseguem compreender isso? Uma visão reduzida, a igreja local aqui é como se fosse um corpo, funciona como se fosse um corpo. Mas numa visão ampliada, a visão macro, é mais uma célula ou uma parte desse corpo da igreja de Cristo Jesus aqui nessa terra. Por isso a afirmação de que nós não somos os únicos. Por isso não devemos nos achar melhor do que os outros. Embora nos alegremos pelas atividades que a gente tenha, pela preocupação que a gente tenha, isso me dá alegria. E eu creio que muitos irmãos se alegram também. Mas não é porque a gente tem algumas atividades
que visam o nosso crescimento, que a gente vai se achar melhor do que os outros. Não, a gente não pode fazer isso. E aqueles que foram embora? E se eles quiserem retornar? A porta da reconciliação está aberta. Está aberta. Está aberta. Eu vivi durante muito tempo perdido na casa do Pai, como esse jovem, como esse irmão mais velho. O que ele faz no desfecho dessa parábola foi externalizado de quem ele já era. Ele sempre esteve perdido na casa do Pai. Ele sempre esteve perdido. Ele apenas externalizou quem ele já era. Embora ele nunca tenha saído, como nós falamos no início, embora ele nunca tenha aparentemente transgredido nenhuma lei, ele não se comportou como alguém que realmente conhecia o Pai, como alguém que realmente era parte integrante daquela casa. E ele se tornou pior do que o seu irmão quando estava fora. Libere o perdão, mais uma vez falando. Se alguém te ofendeu, se alguém te machucou, se alguém te feriu por algum motivo, libere o perdão. Esse jovem não quis entrar. Ele se achava mais justo do que o seu irmão. Não queria estar no mesmo ambiente que ele. Versículo 31. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Sabe o que eu acho interessante nessa parábola? Há um desfecho para aquele que foi embora e voltou arrependido. A gente sabe quem é o Pai, mas a gente não vê aqui uma finalização, uma conclusão do que havia acontecido com o irmão mais velho. No meu entendimento, ele não quis entrar. Embora o pai havia insistido muito. E sabe o que isso comunica para mim, irmãos? Que tem gente dentro da casa do pai há tanto tempo, cujo pai está chamando para participar da festa, mas insiste em permanecer do lado de fora. Estava acontecendo uma festa. O que estava fora voltou e estava se alegrando com todo mundo. E o único que ficou de fora era aquele que já pertencia, ou pelo menos fisicamente estava no lugar. Mas por causa do retorno daquele que havia transgredido as leis, mas se arrependeu e voltou, ele não quis entrar. O pai insistiu, mas eu não vejo um desfecho aqui de que ele havia entrado. Cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado. Cuidado com essa síndrome do irmão mais velho. Cuidado porque você faz alguma coisa na igreja. Cuidado com... Poxa, mas ele chegou ontem, ela chegou ontem, e eu já estou aqui há tanto tempo. Como é que eu vou me submeter a ele? E agora já, desculpa a expressão,
Mal chegou e já sentou na janela. Cuidado com isso. O reino de Deus é para todos, sem nenhuma exceção. Mas todos querem? Não, nem todos querem. Só vão alcançar aqueles que creem. Então, cuidado com isso. Tem lugar para todo mundo. A palavra do Senhor declara que na casa Jesus dizendo, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então não tem por que ficar com ciúme de alguém novo que chega. E muitas das vezes chega com desejo de trabalhar, de atuar, de fazer para o Senhor, de dar continuidade ao trabalho que já vinha fazendo. E muitas das vezes Deus envia para nos auxiliar, para engrossar as fileiras ali da peleja, da batalha. E tem outros que já estão há mais tempo, aquele irmão mais velho, sabe? Mas eu faço tudo direitinho, o pastor não me chama, ou não me deu oportunidade. Cuidado com isso. Que nós sejamos vacinados contra essa síndrome do irmão mais velho. No meu entendimento, esse irmão mais velho foi condenado, irmãos. Ele não entrou para a festa. Ele preferiu ficar do lado de fora a entrar para a festa. Ele preferiu ficar do lado de fora a se submeter, a ter que se voltar ao relacionamento com aquele que havia pecado, mas se arrependeu. Cuidado. Cuidado. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Se alegre. Quando você vira algum irmão recebendo alguma oportunidade de trabalho, se alegre. Deus é quem direciona, é o Espírito Santo quem direciona. A gente só está aqui para obedecer ao Espírito Santo. Não tem por que você ficar com ciúme. Ore ao Senhor para que o Senhor também te direcione. Ao invés de ficar de beicinho. Poxa, mas chegou ontem. Eu ouvi isso aqui, irmãos. Eu ouvi isso. Pô, mas chegou e foi trabalhando isso. Pelo amor de Deus. Olha a síndrome do irmão mais velho. Pô, mas a gente já está aqui há tanto tempo. Você acha justo isso? Jesus tem misericórdia. Mas você acha justo isso? Eu só não quis devolver a pergunta. Você acha justo eu dizer não para Deus? Então, cuidado. Vamos tomar cuidado. Que sejamos humildes e simples uns para com os outros. Preferindo o outro em honra, ao invés de nós mesmos. Olhando o outro sempre como maior. Para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Para que nós, dentro da casa, não sejamos reprovados. Foi isso que saltou aos meus olhos aqui. Para que nós, dentro da casa, nos irritemos com alguma besteira e saiamos e percamos o momento da celebração e da festa. E percamos as bodas. Falta tão pouco. É momento de nos unirmos, ao invés de nos afastarmos. É momento de estarmos mais juntos, ajudando um ao outro, colocando ombro a ombro, ainda mais nesse frio, né? Ombro a ombro, um juntinho do outro. É momento de estarmos unidos, de nos abraçarmos, de chamarmos para perto, de oferecermos ajuda, as mãos. Aquele que está vivendo na prática do pecado não é para condenar, é para fazer isso. Ó, vem cá, eu quero te ajudar. Você está errado, mas eu estou aqui, ó. Vem, vamos caminhar juntos. Esse é o momento, irmãos. Não é momento, olha, você vai para o inferno. Não! Não! É para dizer, olha, não continua assim. Vem que eu te ajudo. Vem, eu vou te ajudar, eu quero caminhar com você. Vem, vamos orar juntos, vamos lutar juntos.
para que você não permaneça nisso. Vem! É momento de a gente fazer isso. E não ficar apontando, tá vendo? Olha lá, ó, eu avisei. Não. Mas, lembra da passagem da mulher que foi pega no ato de adultério? A gente também não pode fechar os olhos. A gente também não pode ser permissivo, né? Uma certa feita o pastor Geraldo pregou sobre isso. Não, também não. O que Jesus falou? A mulher foi pega no ato de adultério. E um monte de homem lá, com o sangue nos olhos. A lei de Moisés manda matar, manda apedrejar. E Jesus escrevendo lá na terra. Eu fico imaginando. E aí, Jesus? O que o senhor diz? O que o senhor tem para dizer agora? Hein? Jesus de Nazaré. Jesus conhecendo o coração desse. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu fico imaginando aquela cena. Saindo um a um. Envergonhados. Chegaram a mudar de cor. De tanta vergonha que ficaram. Com sangue nos olhos. Vamos matar, vamos matar. E a mulher ficou ali parada. E o que Jesus disse para ela? Eu também não te condeno. Eu te perdoo. Vai e o quê? Não peques mais. É dessa mesma forma que a gente trabalha. A gente estende a mão. Vem, vamos embora. Eu vou orar junto com você. Eu me comprometo a estar guerreando junto com você. Mas desde que você queira. Desde que o outro queira. Tem gente, irmãos, que a gente aconselha, mas não quer. Tem gente que a gente aconselha, mas quer continuar no erro. A gente não pode fechar os olhos para isso. Jesus falou, vai e não peques mais. Jesus não falou, vai e continua o que você estava fazendo. Vai, pode ir, vai. Jesus não fez isso. Ele disse, vai e não peques mais. E da mesma forma a gente faz. Vem, segura aqui na minha mão, que a gente vai lutar contra isso. A gente vai lutar contra esse pecado, até que você seja liberto, até que você seja liberto em nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Vem que a gente não está aqui para te expulsar, vem que a gente está aqui para trazer você, para mostrar para você aqui na palavra o caminho da salvação. A palavra do Senhor declara que o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. E se você crê, a gente vai caminhar junto. Se você quiser ser um discípulo de Cristo, você precisa renunciar a si mesmo, carregar a sua cruz a cada dia. Mas não tenta lutar sozinho, não. Pode contar comigo. É assim que a gente tem que fazer. E não como esse irmão aqui, gastou seu dinheiro lá com as meretrizes, em vez de oferecer ajuda, né? Então, amados irmãos, que em nome de Jesus, não estejamos ávidos para apontar o dedo, mas sejamos humildes em reconhecer que muitas das vezes outros irmãos, até mesmo de outras igrejas, também estão no mesmo caminho que a gente. Amém? Volto a repetir, não sejamos coniventes com o pecado, não. Não sejamos permissivos com o pecado, não. Mas não nos achemos melhor do que os outros. Porque aqui tem isso ou aquilo e não tem aquilo e outras coisas que não estão na palavra. Mas que venhamos amar uns aos outros sempre, os daqui de dentro e aqueles que um dia foram embora por algum motivo. E também aqueles que estão lá fora. Porque mediante o nosso testemunho, eles têm a oportunidade de conhecer a Cristo Jesus. Então, em nome de Jesus, que nós não venhamos a nos comportar como esse irmão mais velho, que, na minha opinião, acabou se perdendo dentro da casa do Pai. Que nós não sejamos como ele. Que nós não tenhamos a atitude como a dele, achando que porque a gente faz alguma coisa e o outro não faz. Lembre-se
O padrão não é o outro que não faz em relação ao que eu faço. O padrão é o que está escrito na palavra de Deus. O padrão não é porque fulano fez isso e eu não... Não, o padrão é a palavra. Se a palavra nos manda perdoar, eu não estou sentindo. Não, perdoar não é um sentimento, é uma escolha. Você escolhe perdoar. Você escolhe obedecer a palavra. Então obedeça a palavra em nome de Jesus. Ame em nome de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Se você se enquadra em alguma prática desse irmão mais velho, eu convido você a se arrepender, a dobrar os seus joelhos e pedir misericórdia do Senhor. Se você já se achou melhor do que um irmãozinho de uma outra igreja, que não tem discipulado, que o pastor não fica no pé dele para ele ler a Bíblia, não aponta não. Não aponta não. Ora por ele. Se você tiver oportunidade, o ajude, o auxilie. Mas não aponta não. Deus não se agrada disso. Muitas das vezes a gente... Isso já aconteceu comigo, irmãos. O quê? Na sua igreja não tem isso? Ou, o quê? Na sua igreja faz isso? Aí o peito estufado. Mas na minha igreja não é assim não. Você é de qual igreja? Eu sou da Igreja Bíblica, articulava bem a palavra, Igreja Bíblica Cristã. Enchi o peito. Não, irmãos. Eu sou de Cristo. E se não for pela misericórdia dele, eu estou perdido. Independente do título que eu tenha. Eu não sou melhor do que ninguém. Não é porque eu me esforço para orar, não é porque eu me esforço para levantar mais cedo para orar que eu sou melhor do que vocês em nada. Ai de mim, se não for pela graça e misericórdia de Deus. Ai de mim. Ai de mim. E o quanto eu preciso da oração dos irmãos. Ai de mim. Ai de nós, se não for pela misericórdia e graça. Tenhamos cuidado. Satanás é ardiloso. Em nome de Jesus. Se você já fez isso, se arrependa. Se você já achou melhor do que o outro, se arrependa. Ou se você ainda não perdoou, perdoe. Daqui a pouco a porta da graça vai se fechar. E exemplo desse jovem aqui mais velho, você vai ficar do lado de fora. Você não vai conseguir entrar na festa. A mágoa, o rancor, o ressentimento serão um peso para você e você não vai conseguir dar um passo em direção à porta. O diabo quer isso. Mas o Pai, misericordioso, longânimo, amoroso, perdoador, está te chamando. Vem, entra. 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 Entra logo, vem. Está insistindo para você. Entra. Só que para você entrar, você tem que deixar o ressentimento do lado de fora. Só que para entrar, você tem que deixar a religiosidade do lado de fora. Tudo aquilo que impede a Deus de agir, você tem que deixar do lado de fora para você entrar. Porque senão você não entra, porque senão eu não entro. Deus, me perdoa, Senhor, porque eu, em algum ponto, eu já me senti como esse irmão mais velho. Eu confesso esse pecado aqui diante de Ti, Senhor, diante da Tua igreja. Em algum momento eu já me senti melhor do que os outros. Mas eu peço o Teu perdão, Senhor, e que me livre.
de toda seta do diabo, Pai. E que livre, Senhor, os meus irmãos dos mesmos sentimentos, Senhor. Senhor, se não for a Tua graça, se não for o Teu perdão, Pai. Se não for, Pai, nós não somos nada, 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 nada. Nada. Não é porque a gente prega a verdade, se esforça para pregar a verdade, que nós somos os únicos, ó Pai. Não. Existem outros espalhados pelo Brasil, até aqui por São Gonçalo. A gente sabe que a situação está difícil, a situação está feia, mas o Senhor reservou os 7.000 que não se dobraram. E espero que nós sejamos um desses. Espero que nós não tenhamos uma avaliação errada de nós mesmos, como esse filho mais velho tinha de si mesmo. Em nome de Jesus, ó Pai, tem misericórdia de nós. Não nos deixa achar que somos melhor do que os outros, porque fazemos isso ou aquilo, ou porque temos isso ou aquilo. Mas que em nós tenha sempre a humildade, Pai, o desejo de ajudar, de orar, de interceder, e até mesmo se puder se unir, Pai. Em nome de Jesus. Porque nós não somos um corpo isolado, Pai. Somos parte de um grande corpo, Pai amado, espalhado por esse mundo, Pai, que é a Tua igreja. A igreja que vai morar no céu, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, por esse pecado. Perdoa-nos pelo pecado da autojustiça, Pai. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia todo dia, eu faço meu devocional, eu venho a todos os cultos, eu venho no culto de oração, eu evangelizo, eu prego, eu canto, eu toco, eu dou aula. Nos livra, Senhor. Nos livra de qualquer sentimento, Pai, contrário à Tua vontade. De qualquer sentimento que venha nos deixar do lado de fora dessa grande festa. Porque muitos que não têm 1, 5, 10, 20 anos de evangelho podem entrar por essas portas e passar à nossa frente, espiritualmente falando, e serem muito mais diligentes, muito mais cuidadosos com a sua vida diante do Senhor do que nós, que já temos um certo tempo de caminhada. Senhor, nos livra disso, por favor, em nome de Jesus. Nos livra do auto-engano, Pai. Eu te imploro, Senhor, não nos deixe ficar enganados a nosso próprio respeito, Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo venha sondar o nosso coração, Pai. Não nos deixe ficar do lado de fora, Pai, da festa, por quaisquer motivos, ó Senhor. Em nome de Jesus.